Vamos lá? Boa tarde. Cá estamos. Terminando a quinta-feira, parte profissional. Cansado, dormi pouco, dormi menos. Fui dormir depois da 1 da manhã. Ainda bem excitado pela conquista do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Ainda tinha bagunça na rua e fora isso também. Eu tava, ainda assistindo uma coisa ou outra, tá? Enfim. Hoje, logo depois que o Pitoco capotar, eu capoto em seguida. Porque amanhã academia, nem contei, Nem contei que... Opa, o que pegou aí? Voltei. Bela moto. Belíssima moto. Consegui voltar essa semana. 3 semanas de descanso. Fiquei preso aqui. Evidente que não seria facinho, Então, 3 semanas, cara, de descanso, Já fazia bons meses que eu não ficava assim, não deixava um espaço mais longo sem fazer. Eu queria entender por que eu tô com o fone de ouvido, mas não liguei o celular nele, Já vira um farol, eu faço isso. E aí consegui voltar essa semana. Segunda fiz, quarta. Não, eu iria fazer quarta, porque terça eu fui dormir tarde, bem tarde. Mas acabei fazendo porque o Cauê acordou cedo, bem cedo. Acordou, foi pra nossa cama, Então eu sei que eu não consigo dormir quando ele vem pra nossa cama, então eu falei, quer saber? Vou aproveitar e vou fazer academia. E foi muito bom. Eu tô todo dolorido. Tô bem arrebentado. Musculatura padrão básica aí, toda arrebentada. Pernas, costas, peito, bíceps, tríceps. Tudo bem zoado. É impressionante quando você quer um farol fechado, não aparece nenhum, Tudo aberto. Mas esse aqui eu não vou respeitar, Agora vai demorar. Vai demorar um pouquinho mais. Tô desde que eu saí do trabalho, eu não parei até agora. Nada, peguei praticamente todos os faróis abertos. Incrível, não? Aqui eu tô vendo. Vou ter conseguido dar uma atualizada
em alguns videozinhos do YouTube, dos canais que eu assino, e especialmente pela minha fase, né, pelo momento que eu estou passando de interesse, né, eu gosto muito dos vídeos do Luke Anderson, e ele ontem publicou um que eu não tinha visto, que é o Lawrence Krauss, falando sobre xenofobia religiosa. É um videozinho de poucos minutos. Agora eu consigo pôr o celular aqui, ou vai fechar de novo para me arrebentar? Aqui é o mais difícil, né? Aqui é mais fácil. Prontinho. Equipamento instalado. Lawrence Krauss, ele é um físico. Ele está no nível, no mesmo patamar para mim, de grandes pensadores, cientistas que eu admiro da atualidade, como Neil deGrasse Tyson, como Christopher Hitchens, como Sam Harris. Tem mais aí? Acho que não, né? Richard Dawkins. Embora o Dawkins tenha pisado na bola uma coisinha ou outra, mas não é uma questão de alguns errinhos estratégicos, mas o Dawkins, ele tá velhinho. Então vamos devagar aí. Aliás, falei de Neil deGrasse Tyson e acho que ainda não tinha falado sobre isso. Uma notícia do UOL há algumas semanas falando que ele está sendo acusado de ter cometido um estupro, um abuso sexual. Uma moça na faculdade diz que ele Calma, velho. Tá vendo nada, mano? Eu não sei. Não, ele não me xingou, não. Não me xingou, não. Ele pediu desculpas. O que assusta. Olha lá a árvore de Ibirapuera começando a ser montada. Eu tô assustado. Vocês não perceberam, mais uma vez, eu sei que não, porque não dá pra pegar esse impacto de susto assim nessa câmera. Voltemos. Diz que foi aquele caso comum nas faculdades dos Estados Unidos, infelizmente. FAG. Isso é um FAG aqui, ó, do Cinquecento. FAG é um termo pejorativo, né, dos Estados Unidos, dos estadunidenses. Não sei se é alguma coisa como bichinha, viadinho, alguma coisa assim. Aqueles casos de drogar a moça, foi estudar no quarto dela e tal, drogou a moça e abusou dela e tal. Ele nunca respondeu oficialmente essas acusações, e ao que parece é um processo já de alguns anos. Não sei como isso aí ficou guardado durante tanto tempo. Eu, particularmente, só por uma questão de afinidade de alguém que eu não conheço pessoalmente, gostaria muito que isso não fosse verdade. Também lamentaria
se isso não fosse verdade, o fato de pessoas se aproveitarem de outras pessoas famosas. E eu realmente estranho, eu não sei a circunstância que fez essa pessoa, só de alguns anos pra cá, resolver fazer essa denúncia. Porque é estranho, né? Por que não houve, se é que não houve acusação na época? Por que não houve inquérito na época? Por que não houve investigação na época? Então as pessoas parecem que esperam uma pessoa ficar famosa para depois se aproveitar delas. Não é que isso aconteceu com a moça, mas levanta a dúvida também. Agora, é claro que eu precisava... Eu li a matéria, essa me interessou. Eu pararia qualquer coisa na hora para ler uma matéria dessas. Me interessa e muito a índole de um cara dessa estirpe. De um sujeito com a gama de argumentos, de argumentação que ele possui. E pela importância mesmo, né? Pela importância, pelo que ele representa. Há um grupo de pessoas que valorizam mais o livre pensamento, o pensamento correto, justo, ético, enfim. Como fazer isso com alguém que está sendo acusado de estupro, de violência sexual? Você não ia, filho? Caramba, tá me passando e para. O que foi isso? Motociclista aqui do meu lado esquerdo. Passou rápido, estava vindo, acelerando. De repente, travou ali. Já continua. Engraçado que toda segunda isso aqui tá bem calmo, bem tranquilo, no mesmo horário. Fico, né? Será se eu buzinar pra ele vai ficar nervoso comigo, porque não é pra eu falar assim com ele, né? Sei lá. Enfim, gostaria que isso fosse esclarecido o mais rápido possível. E deixo claro uma coisa também. Se isso for verdade, não vai eliminar as verdades, principalmente sobre a função a qual ele sempre defendeu, de ser um físico, um astrofísico, um cientista. Vai me decepcionar em relação a que uma pessoa que executa tão genialmente a sua função profissional tenha cometido um erro de tamanha gravidade. Mas faz parte. A decepção com as pessoas é uma constante, né? Imagino o quanto eu já decepcionei pessoas. E espero decepcionar pouco, viu, filho? Se eu te decepcionar, não vai ser porque eu quero te decepcionar, tá? Voltemos. Lawrence Krauss. Um cara de alta relevância intelectual, de rara postura corajosa no sentido de defender as suas não crenças e por um sentido humanitário, eita caraca. É ele, esse aí. Tentou me passar, depois parou. Não sei se tocou o telefone, não sei o que aconteceu. Enfim. E esse vídeo, ele é um vídeo de uns 7 minutos, 6, 7 minutos. Extremamente bom. Que a pergunta que o cara faz é sobre a religião ainda caber e o porquê de ele achar que ela não cabe. Quer dizer, é claro que quem fez a pergunta já sabia que ele falaria que a religião não cabe mais na civilização humana. Mas já teria que ter a emenda de ele falar, explicar o porquê.
Juscelino. O que aconteceu aqui, mulher? E ele usa argumentos bastante interessantes na explanação dele, mas uma coisa me chamou muito a atenção. É o de sempre, tá? É assim, essas são as coisas que eu falo, só que bem faladas, bem explicadas, logicamente bem colocadas, tá? De uma forma menos confusa. Mas o que me chamou a atenção foi um detalhe das coisas que ele explicou sobre um comparativo. Quando se fala em xenofobia, é a não aceitação de forma violenta em relação ao seu oposto, né? Então, ele tem essa abordagem muito interessante de classificação. Ele fala sobre o lamento dele em relação à aceitação de regras, normas e dogmas criados por pessoas que tinham interesse nesse tipo de comportamento há 15 mil, 10 mil, 5 mil, 2 mil anos atrás. Lamenta isso e tudo mais, e essas características básicas de que a escolha de uma religião ou a prática de uma religião determina basicamente que você tenha que dizer que você está completamente certo e que qualquer pessoa que não pensar como você, na linha do que você professa ou do que você acredita, irá para o inferno, estará totalmente errada, é um blasfemo e assim por diante. Só que o que ele coloca após isso é uma coisa muito importante, que na verdade é uma ligação mesmo de uma questão para outra. É que é o seguinte, as religiões abraônicas, ele chama de abraâmicas, né? Tanto faz. Não acho que eu falasse abraônico e estivesse errado. Até porque existe um termo para isso, eu posso perguntar para o Pasquale, né? O uso desses tipos de termos abraâmicos ou abraônicos, por exemplo. Mas enfim, o que ele coloca aqui é o seguinte: essa não aceitação e essa xenofobia, que já foi católica, que se hoje, nos últimos 20 anos, a gente verifica com pesar sobre os resultados da xenofobia muçulmana, islâmica, há 500 anos atrás, essa prática com talvez até muito maior poder de alcance foi da religião católica, foi dos cristãos, com as cruzadas e tudo mais, de 500 a 1000 anos atrás, de assassinatos e perseguições e torturas. Então, é apenas uma como é que se fala? Uma reclassificação da mesma coisa, né? Uma repaginação do mesmo problema da xenofobia, da não aceitação à fé contrária à sua ou àquela fé específica. Então, o importante que ele fala é isso. E na verdade eu acabo tirando uma conclusão um pouco alentadora para mim. Diminui um pouquinho o carrinho branco. Obrigado, hein? Você não vai passar? Né? Que tal? Enfim, explico. As religiões abraâmicas, os judeus e ele põe os judeus primeiramente. O judeu é o abraâmico? Não, cara. Bom, não tenho certeza. Não me lembro de ter visto uma placa dizendo que não pode fazer aquele retorno.
O judeu, ele é o cristão, mas que só usa o Velho Testamento. O livro é o mesmo. É o mesmo. Com uma ou outra modificação de detalhe, só. Tá? Mas o judaísmo, que é a mais antiga das abraâmicas, ele segue a mesma coisa. Então, aí o Krauss fala sobre isso. Ele fala, embora esteja lá no livro sagrado deles, que obrigado, amigão. Pode ir. Que, por exemplo, você pode castigar teu filho com 20 chibatadas se ele fizer isso ou aquilo, que você pode matar seu escravo, que você, enfim, ninguém mais, as pessoas, mesmo se dizendo judias, no caso do que eu estou falando, ou cristãos, ou seguidores da Bíblia abraâmica, essas pessoas não seguem a risca mais. Há bons tempos, certos costumes foram saindo, foram apagando, né? Foram sendo esquecidos. Então as pessoas não fazem mais, não vão seguindo. E cada dia mais, vários costumes vão sendo perdidos. Por uma questão muito básica de... Eu vou ficar preso aqui mesmo. Esse mano aqui não podia ir um pouquinho pra lá? Só um pouquinho? Tá complicado aqui, gente. Espera só um pouquinho. Vai ser zoeira isso aqui. Isso. Chegou a CT agora pra ajudar ali. Nossa. Moto pequena com esses escapamentos é simplesmente uma coisa medíocre. Mas, vamos lá. E mais um aí. Tem um CT aí agora. Os faróis daqui foram para as picas. Então ele coloca isso. Até mesmo muita coisa do próprio Novo Testamento. Muita coisa já não vai sendo exigida. Não vai sendo praticada, na verdade. E aí certos costumes vão se perdendo. Mas o livro está lá, intacto, falando sobre isso, aquilo. Eu não sei que explicações eles dão, algumas vezes eles dão algumas vezes eles... Enfim, as explicações são as mais variadas possíveis, dada a natureza do livro, que é feito justamente para interpretar, para ser interpretado. Enfim, vai do interesse que seja moral de cada um. E aí o que ele coloca é isso. O judaísmo, por exemplo, não pratica mais nem um quarto do que está lá no Velho Testamento. Puta, que inferno esse escapamentinho sem vergonha desse mano aqui na frente. Saco. Não serve pra nada. O próprio cristianismo, o problema é esse, né? É moto bosta, então ela não anda. Ele tá aí na nossa frente. Uia, quase que se chocam ali duas motos. O próprio cristianismo já tem algumas coisas ali que não são seguidas, que não são levadas em conta e assim por diante. Há uma certa maleabilidade em relação às interpretações e costumes. Mesmo estando nós, nesse momento, numa época meio mais voltada para o conservadorismo, sim, temos pessoas que são interessadas em que certos costumes voltem e assim por diante. Mas enfim, não vou ficar falando sobre isso agora. A questão é que há certa maleabilidade às duas outras religiões de matriz abraônica. Agora, o perigo e o mal deste momento é que o islamismo, ele não tem interpretação. Esse islamismo radical
na verdade, eu mesmo já falei sobre isso, eu, Marcos, já falei sobre isso, de que quem fala ou pratica ou proclama o Islã como a religião da paz, entendeu errado o seu livro. Ele é muito claro em suas determinações, mas é muito claro, é bastante claro no que ele quer dizer ali. Esse é que está interpretando incorretamente. E o radical, e o humano que está aí se explodindo e tal, esse cara entendeu direito. A merda é que ele entendeu direito. Mas esse livro manda fazer aquilo. Então esse é o perigo. Que para esses caras não tem costume que vá se esquecendo. Na minha opinião, agora entra eu. O que ele coloca é isso. O perigo é que a doutrina islâmica, ela realmente ela não admite ela é bem, como é que se fala? Tá, eu já vi. Como é que você vai fazer isso é que eu não sei, né, bro? E aí? Bonitão. Olha o estilo amarelo. Eles são muito duros em relação à flexibilidade, ou seja, eles são muito inflexíveis. E esse é o problema das últimas, pelo menos 2 décadas do que está acontecendo. E sabemos que não há perspectiva para um breve final. Mas aí vem a minha interpretação, grande bosta, né? Eu vou fazer uma interpretação depois do Lawrence Krauss. Bonito isso. O fato é que acaba, mesmo que com... primeiro, o islamismo apareceu 500 anos depois do cristianismo. A repaginação que o cristianismo fez foi uma repaginação no sentido de abrandar, de amaciar o Velho Testamento. Numa questão prática, você tinha ali uma reinterpretação do Velho Testamento apenas. Porque não tem jeito, Jesus, o ícone do cristianismo, ele era judeu. Ele seguia aquelas escrituras, o Velho Testamento, o atual Velho Testamento. Então ele veio e fez uma interpretação, a doutrina cristã acata aqui, ele fez uma interpretação assim assado, e nós hoje, de cima ou separados da paixão, olhamos e entendemos que foi um movimento de amenização do que falava o Velho Testamento. E o Islã, Maomé, foi um cara que fez o contrário. Ele fez uma reinterpretação, mas ele doutrinou aquela interpretação de forma a como é que eu posso dizer? De forma a endurecer mais essas regras. Nem regras, essas consequências, essas interpretações. Eu até acho que o Islã apareceu por conta disso, por conta de considerar o cristão blasfemo, de considerar que o amolecimento do conceito religioso fosse ruim. Tá? Eu até acho isso, mas eu só acho, e eu não tenho o que fazer a não ser achar. Eu sou um leigo no assunto, apenas interessado, simpatizante com o assunto. Simpatizante não é que eu acho o assunto bom, simpatizante é porque eu gosto do assunto, eu me interesso pelo assunto. Então,
O que acontece é isso, ela é bem mais nova, mas ela traz determinações que eu ainda acho que mesmo sendo, demorando um pouco mais, eu acho que a tendência é essas novas interpretações. Que a grande maioria, vamos deixar isso muito claro, tá? A grande maioria dos praticantes, dos crentes islâmicos, adota essa linha islâmica da religião da paz, tá? A grande maioria. Isso não exime grandes erros interpretativos, grandes erros sociais, principalmente nos estados teocráticos, que a grande maioria dos estados teocráticos são islâmicos, né? Muçulmanos, para ser mais exato. Mas ainda haverá bastante barbaridade. Mas eu acho que o conceito humano, o cérebro humano, a biologia humana, ela tende a, como é que eu posso falar? Pelo aperfeiçoamento da máquina cerebral, natural, tá? Pelo aperfeiçoamento, ele tende a... Eita, mas tá acabando a gasolina com 200 quilômetros, cara? Parece que sim. Me deu a sensação de que tá rateando. Tá. Preciso ver o negócio do meu cartão do banco do Itaú, viu? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Esqueci até onde eu tava. Mesmo as regras sendo duras, o estreitamento, o afinamento do pensamento humano, de uma forma ou de outra, vai levar a que certas práticas vão se diluindo. Acho até que alguma determinante questão, ação ou acontecimento pode acelerar muito essa perda de prática. Essa perda de prática. Mas ainda vai nos preocupar, ainda vai nos ferir muito, ainda vai nos trazer muita dor, muita dor. Não, eu diria que em proporção a islâmica trará mais, por causa da ação venal, né? Por causa da ação dura nesse momento. Mas isso não vai tirar a dor da homofobia, a dor do separatismo e da xenofobia religiosa em qualquer aspecto. Hoje em muito menor escala, mas você poderia ficar preocupado com a questão do separatismo entre evangélicos e católicos, ou protestantes e católicos, como já matou tanta gente na Irlanda, né? Hoje é uma coisa muito bem controlada, ainda bem, né? Enfim, é mais uma visão que corrobora, que me ajuda a interpretar esse momento humano, que diz que eu tenho grandes agradecimentos às religiões pela nossa chegada até aqui. Mas eu diria, pode se sentar que daqui a gente assume. Obrigado por trazer até aqui. É aquele condutor de um ônibus que está deteriorado. Está na hora de mudar de veículo para a humanidade passar para o próximo estágio, para o próximo passo. Eu não deverei ver. Imbecil.
Eles não fazem a curva direita para entrar. Sempre acham que eu vou descer e não subir, né? Então é isso. O alento que me deu esse raciocínio, essa narrativa do Krauss, vem nesse sentido, de que também pode haver uma tendência de apuração, de depuração desse pensamento tão radical. Mas eu acho que pelo material que eles carregam e trabalham. Esse aqui é meu vizinho de vaga. Que saco, né? Tem que esperar ele, guardar o carro dele. Pode demorar. Agora você vai esperar ele. Pronto. Aqui. Legal, já estou aqui. Vai demorar ainda. Mas não é possível que se estagne. Porque se estagnar, é aquilo que eu costumo dizer. Aí é o surgimento de uma nova raça. De característica diferente. Certo, gente? Boa tarde. Até amanhã.